Shalom, meus irmãos, meus amigos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo e o que eu quero falar com vocês é uma coisa muito importante que todas as pessoas têm que ter na sua mente, né? Nós somos pecadores. O grande problema conosco, muitas vezes, é não reconhecermos os nossos pecados. Porque muitas pessoas, às vezes, né? Você vai admoestar ele a respeito de uma coisa e a pessoa não aceita. Não, que isso, a pessoa se põe numa posição de que ele está correto, que aquilo que ele faz não é pecado, né? Desculpem. Então, o mais importante para nós é conhecermos a Escritura a fundo e saber o que realmente toca no coração do Eterno. Isso é importante. Antes de mais nada, eu quero contar uma historinha para vocês, coisa rápida. Tinha um rabino muito conhecido, antigo, muito famoso, e esse rabino, ele percebeu que todas as vezes que ele passava pela madrugada, que ele estava indo do trabalho para casa e da sinagoga também, né? Ele reparou que tinha um sapateiro que sempre estava ali na madrugada trabalhando. Ele falou, nossa, até essa hora da madrugada o sapateiro está lá trabalhando, né? E um dia, ele incomodado com aquilo, ele foi lá perguntar para o sapateiro, né? Escuta, você deve ter muito serviço, por quê, né? Que você fica até tão tarde, né? Não faz bem, né? E aí o sapateiro disse para ele uma coisa fundamental. Disse para ele, né? Olha para a vela. Enquanto a luz brilhar, eu tenho que trabalhar. O rabino saiu intrigado com aquilo. No dia seguinte, o rabino reuniu seus alunos para fazer a aula e aí ele lembrou do que aconteceu. E ele disse para todos os alunos dele, enquanto a luz da tua alma brilhar, você deve trabalhar. Porque chega um momento em que ela apaga e você se apresenta ao Eterno. Então isso serve para todos nós. Enquanto estivermos com a chama da nossa alma acesa, trabalhe, se esforce para o Criador, estude a palavra, porque nós vamos precisar. Porque aqui nesse mundo, nós absorvemos a luz da palavra, que vai servir como lâmpada para nós no mundo vindouro. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar para você hoje sobre o pecado de Davi. Muitas pessoas não entendem qual foi o pecado de Davi, o porquê que ele não foi punido. Então aí é que mora os detalhes. Ter fé é uma coisa, mas temos que detalhar tudo. O porquê. Os pecados de Davi quais foram? O sexto dos 10 mandamentos ordena o seguinte, não matarás. Êxodo capítulo 20, verso 13. E o sétimo diz, não adulterarás. Êxodo 20, 14. Segundo a lei mosaica, quem violasse esses mandamentos deveria ser morto. Êxodo capítulo 21, verso 12. Levítico capítulo 20, verso 10. E Deuteronômio capítulo 22, 22. No entanto, o rei Davi, que é apresentado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, cometeu adultério com Batseba, a mulher de Urias, e em seguida ele mandou Urias para a linha de frente de batalha, quer dizer, para morrer mesmo. Ele mandou Urias para morrer, ele matou Urias, né? Porque a mulher dele, a mulher de Urias, engravidou de Davi. Olha que coisa terrível. Então você que comete erros similares ou próximo disso, atente para essa história, tá? Então ele mandou matar Urias só porque a mulher engravidou. Ele era o rei, né? Depois ele se casou com a mulher com quem ele adulterou.
Então vamos ler o relato em 2 Samuel, capítulo 11. Mas Davi não sofreu a penalidade estabelecida pela lei. Como explicar isso então? Se ele cometeu um crime, mas ele era o rei, né? E o adultério, que segundo a lei ele tinha que morrer. Existe conserto? Agora que nós vamos ver. Podemos entender a situação lendo o capítulo imediatamente seguinte, a saber, 2 Samuel, capítulo 12. Tá? Deus enviou o profeta Natã para conversar com o rei Davi e fazê-lo enxergar os seus pecados por meio de uma parábola, de modo que o próprio Davi declarou qual deveria ser a sua sentença, que foi a pena de morte. Não foi Deus quem declarou a sentença de morte de Davi. Não foi o profeta Natã. Foi o próprio Davi. Ele se revoltou com a história contada por Natã e falou: esse homem deve morrer. Então vou ver aqui para vocês, olha. E o Senhor enviou o profeta ao rei Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro extremamente pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era uma filha para ele. Certo dia, um viajante importante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao homem extremamente pobre. Olha que injustiça, hein? Então Davi encheu-se de ira quando ouviu a história, né? E ele se encheu de ira contra esse homem e disse a Natã: juro pelo nome do Eterno que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, rei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Triste isso, não? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Ele mandou para frente de batalha, ele sabia que ia morrer ali, né? E ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da tua família. Olha que coisa triste. A maldição que ele trouxe para a casa dele, né? Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua própria mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tá? Muitas vezes a gente fala: olha o que Satanás está fazendo na vida daquela pessoa. Muitas vezes estamos enquadrados na mesma situação de Davi. Deus está falando que ele mesmo trará desgraça para a casa de Davi. Tá? Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei para outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Está em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 12. E eu gosto de lembrar o texto em que o Criador fala: a mim pertence a vingança
e eu retribuirei. O que Davi fez depois disso? Ele reconheceu os seus pecados. Está aí a grande diferença. O que fez diferença foi isso. Davi reconheceu os seus pecados. Então Davi disse a Natã: pequei contra o meu Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. A oração de arrependimento de Davi, que é emocionante, a oração que ele se dirigiu a Deus, nesse momento está registrada no Salmo 51. Vamos ler um trecho aqui, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado. Sempre me persegue, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Purifica-me e serei purificado. Lava-me e mais branco que a neve eu serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Salmo 51, de 1 a 4, o 7, o 9 e o 14. Nós vemos que Davi reconheceu que era pecador e que Deus era justo em condená-lo. Aí está a diferença. Ele falou: eu mereço a pena de morte, eu mereço o castigo, eu mereço a sentença, porque eu sou pecador. Mas ele clamou: tem misericórdia de mim. No entanto, clamou por misericórdia, embora não merecesse. O seu apelo fundamentava-se no amor e na compaixão de Deus por ele. A Bíblia diz que, por causa desse arrependimento, Deus teve misericórdia dele e o poupou da morte. Viu como é importante você reconhecer os seus pecados diante do Criador e clamar perdão? E quando você clama perdão, significa: não cometerei mais. Muita gente brinca com Deus. Chega principalmente final de ano. Não, vou mudar, agora não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quer dizer, aquele ano ele pede perdão de tudo. Quando chega no dia 2, no dia 1º ele já começa, né? Entendeu? E nós não podemos brincar com o Criador. Quando você se compromete com o Criador a fazer algo, faça. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. 2 Samuel 12, 13. Deus perdoou o pecado dele. Só que ficaram as consequências. Mas embora Davi tenha sido perdoado e absolvido, o seu pecado teve consequências. Como Deus havia profetizado, Davi foi humilhado quando um dos próprios filhos dele, tomou algumas de suas mulheres. E como Davi falou que o ladrão da cordeira deveria pagar 4 vezes, ele mesmo pagou 4 vezes. Olha, a boca dele proferiu a sentença. Tirou a vida de Urias e pagou com a vida de 4 de seus filhos. O filho de Betseba nasceu e morreu logo depois. 2 Samuel 12, de 15 a 25. Depois Amon foi morto pela espada de Absalom. 2 Samuel 13, de 23 a 36. Joabe mandou o rebelde Absalão, matou o rebelde Absalão. Em 2 Samuel 18, de 9 a 18. Depois da morte de Davi, Salomão mandou que Adonias fosse morto. 1 Reis 2, de 13 a 25. Viu a consequência? Terrível, né? Isso nos mostra que Deus pode perdoar o pecado,
perdoar o pecador, que seja arrependido, é claro, né? Sem livrá-lo das consequências de seus pecados. Mesmo que Deus perdoe um assassino arrependido, a vítima não ressuscita mais. Mesmo que ele perdoe mulheres e médicos que fazem abortos, as crianças não vão nascer com vida mais. Há famílias inteiras destruídas por causa dos pecados já confessados e perdoados por Deus, que de fato o pecador perdoado ou suas vítimas podem continuar sofrendo depois do perdão. Através da fé, arrependimento e batismo, Deus lava os pecados e nos purifica. Assim nós escapamos das consequências eternas do pecado. Essas sim estão livres. Mas às vezes nós continuamos sofrendo as consequências temporárias dos erros do pecado, que vem do passado. No fim das contas, todo e qualquer pecado que nós cometemos deveria resultar na pena de morte. Está em Romanos 6:23. Felizmente, Deus demonstra o seu amor por nós, não nos condenando. Romanos 5:8. Deveras, o Senhor não sente prazer com a morte dos ímpios, e o que Ele quer é que eles se arrependam e vivam. Está em Ezequiel 18, de 23 a 32. O que é que Deus quer de nós? A sentença, ela já é dada se você transgredir. Mas o que Deus quer de nós? Arrependimento. Estamos num tempo final. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos da humanidade nesta vida, nesse sistema. É tempo de arrependimento, é tempo de todos entregarem o seu coração, mudar sua vida, mudar o procedimento. O mundo está mudando, o mundo está sendo transformado, estão começando a instalar uma nova ordem no mundo, e essa nova ordem trará muita perseguição, muita contrariação. Muitos serão perseguidos, presos e muitos mortos, como em alguns lugares no mundo já acontece. Então é hora de você desenvolver sua fé, sua confiança, buscar do Criador perdão de tudo. Então é hora de gritar para o mundo: arrependei-vos e convertei-vos, entregai o vosso coração, porque chegado é o momento. Estamos no momento final e não podemos chegar no momento final, desistir e voltar atrás. Seria loucura. Então o que temos que fazer? Orar constantemente. Estudar a Escritura constantemente. Principalmente nessas épocas de confinamento, aqueles que puderem, estude a Escritura. Aprendam mais e mais. Para não cair nas garras dos aproveitadores, dos enganadores, dos oportunistas, porque existem muitos no meio religioso. Aprenda a Escritura, porque você está aprendendo diretamente do Criador. Eu sempre gosto de falar uma coisa: quando você dobra o joelho e você ora, você fala com Deus. Mas quando você estuda a Escritura, é Deus falando com você. Fale com Ele, mas deixe Ele falar com você também. Que o Eterno te abençoe e te guarde, conceda muita paz, alegria, vitória para todos nós. E arrependei-vos. Todos nós temos que nos arrepender. Eu tenho, você tem, todos nós. Porque perfeito é só o Criador. Nós temos falhas que precisam ser consertadas. Shalom, forte abraço para todos.